Ele mostra lá o que aconteceu em 2009, né? A gente, na 23ª rodada, estava em 11º lugar. Conseguiu chegar na última rodada. 2009 é um parâmetro, né? É um paradigma de loucura, deixou chegar, ferrou Campeão com no menos Flamengo. pontos até hoje. Campeão com menos pontos. Tudo aconteceu. O Palmeiras estava disparado na frente e no final chegou o Flamengo. A pergunta que não quer calar Arthur Mullenberg, que já foi otimista em 2023, está pessimista. Ainda dá? Dá para chegar ao Flamengo nesse segundo turno, em que o Flamengo terá um confronto direto aí daqui a 2 semanas, no dia 2 de setembro. É possível? Eu não vou ficar em cima do muro, não, mas eu vou dizer só o Bom. seguinte: tudo é uma questão de percepção. Por quê? Na matemática, dá para chegar. Agora, se você está vendo os jogos do Flamengo, você sabe que não chega. Só alcança o Botafogo agora na Taça Guanabara do ano que vem. O problema é esse. A matemática não nos permite jogar a toalha. E, lembrando, vou até fazer uma citação aqui, a coluna do PVC hoje. Ele mostra lá o que aconteceu em 2009, né? A gente, na 23ª rodada, estava em 11º lugar. Conseguiu chegar na última rodada. 2009 é um parâmetro, né? É um paradigma de loucura, deixou chegar, ferrou Campeão com no menos Flamengo. pontos até hoje. Campeão com menos pontos. Tudo aconteceu. O Palmeiras estava disparado na frente e no final chegou o Flamengo. Então, temos chance matemática. Agora, quando você está vendo o jogo rolando, meu irmão, não tem chance, não. Não tem nem a mínima chance. Porém, convém não esquecer, é o Botafogo. O Botafogo tem uma estrutura Morre frágil. sempre na Eu não estou praia. dizendo aqui que o time é pequeno, nada disso. A estrutura do Botafogo No é frágil. Paraguai. Tem uma dívida muito alta, as coisas são instáveis, tem uma SAF que está contestando o pagamento de dívida. Tudo pode acontecer também fora de campo e dar uma atrapalhada. Eles têm uns 4 meses muito bons. Os últimos 4 meses deles, tudo deu certo. Mesmo quando sofreram perda no elenco, conseguiram repor bem, manter a mesma pegada. Parabéns para o Botafogo, parabéns pelo projeto. Agora, a gente não sabe se esse projeto deu certo ou não, irmão. Essa é só a ponta da linha que os caras estão liderando o brasileiro a uma porrada de rodada. Mas o clube tem que passar por uma reformulação, tem que se recuperar financeiramente. Ainda é o clube com a pior relação faturamento e dívida. Se o dinheiro importa alguma coisa, o Botafogo não pode estar achando que está tudo tranquilo. Então, nós também não podemos achar que os caras vão voar, porque não é assim a vida. Porra. O Flamengo ficou chupando osso entre 13 e 18, gente. Pagando dívida com o time mais ou menos, sem conseguir chegar. Foram anos, e todo mundo com a lupa em cima do Flamengo. Né? A gente começou a refrescar de 18 para cá. É absolutamente impossível que o Botafogo tenha conseguido chegar nesse remanso financeiro em 5 meses. Então é isso que eu digo, não estou agorando, não. É uma situação delicada do Botafogo também, né, cara? O fiscal bater lá na porta deles. Era, cara, ele tem que arrumar a casinha dele e não achar que... É a mesma coisa que o Flamengo fez, né? Nesse céu de brigadeiro até dezembro. Fred, eu acho que essa análise sobre a tabela do Brasileirão e do possível título ou não, de quem pode chegar no Botafogo ou não, eu acho que todos os times e muitos analistas estão fazendo essa análise da maneira equivocada, que é o quê? Olhando para o Botafogo. O Botafogo vai oscilar, o Botafogo vai empatar, o Botafogo vai perder. Essa análise não pode ser feita olhando pro Botafogo, e sim para quem tá abaixo. Quem tá perseguindo, que oscila pra caramba. O Palmeiras é o que dá mais sinalização que de repente vai encontrar uma constância, mas esse Flamengo que tem 35 pontos hoje, não deu um sinal em 20 rodadas de que vai ganhar pelo menos 5 jogos seguidos. O fato é, o Botafogo pode perder o que for, mas ele já tem 48 pontos, ele já fez um início de campeonato melhor da história, um início absurdo, isso é um fato. Então, quem quiser chegar, tem que correr atrás. Cara, eu acho que só consegue chegar no Botafogo, tendo os tropeços que tiver, um time que ganhe, sei lá, 10 jogos seguidos, ou que em 10 jogos ganhe 9, 8 jogos. E o Flamengo até agora não deu um sinal em 2020. Mas, cara, qual time que ganhou 10 jogos seguidos a não ser o Botafogo? Brasileiro? É. Não sabe ninguém. Tô entendendo. Pelo que eu me recordo. Não, mas ele tá falando ali pra poder chegar. Brasileirão, de que vai ganhar pelo menos 5 jogos seguidos, quanto mais 10. Então não adianta ficar olhando o Botafogo, secando o Botafogo. Tem 18 rodadas ainda, né? Tem bastante chão pela frente. Tem o turno inteiro ainda. Pra ver.
Botafogo vai empatar, o Botafogo vai botafoguear, se o Flamengo não tem a condição de ganhar jogos seguidos, que é a mínima condição no Campeonato Brasileiro. Não sei se eu tô errado, quero saber a tua opinião. Não, acho que você tá certíssimo. Gostei do você falou várias vezes. E você não teve sinal nenhum. Eu já vim aqui pro Ogol, que eu uso bastante como pesquisa nossa. É óbvio que a gente tem todos os nossos elementos aqui no GE, mas aqui o Ogol eu gosto de ver na listinha que tem um VE, não sei o quê. Sim, é bom. Olha aqui, ó. Flamengo estreia com Coritiba. Vitória. Depois, 3 derrotas. Aí consegue 3 vitórias consecutivas. Goiás, Bahia e Corinthians. 3, hein, Fred? Né? E não é assim que eu faço. Uma outra coisa também, cara, que vai pegar com o Flamengo é técnico, cara. Porque elenco tem. Né? Elenco tem, dinheiro tem. O Flamengo não tá em crise mais. Eu acho que o que tá pegando com o Flamengo hoje é técnico, cara. Eu acho que ele tá usando o Flamengo como laboratório ainda, né? Pra testar jogada, pra testar jogador. Tem até um outro só esperar vídeo. esse campeonato acabar aí e mandar esse cara embora. Não, já vimos que não dá certo. Eu acho que ele não vai ficar mesmo, não. E não tem até um outro vídeo. Tem até um outro vídeo aqui que o cara comenta sobre isso. Sobre a estratégia do Sampaoli. Quer ver, ó? O que me chama a atenção, assim, no pensamento atual do Sampaoli, de que os jogadores têm que se adaptar à ideia dele, e que às vezes, inclusive, ele disse semana passada, às vezes nunca acontece. Ele falou semana passada, que às vezes nem acontece. Foi a entrevista dele semana passada, que os jogadores têm que se adaptar, às vezes acontece rápido, às vezes nunca acontece. É que esse filme é muito repetido de 19 para cá, pós-Jesus, é muito repetido. Todo mundo que sucedeu o Jorge Jesus tentou, em algum momento, mudar a característica vitoriosa desse elenco de jogo. Aí, ó. E caiu. E caiu, e não conseguiu. E é um ciclo natural que tem que existir no futebol, essa mudança, essa quebra de ciclos. Mas por que então... Ninguém aprende, né? Fazer o quê? Eu vou falar uma coisa que eu falo. Acho que o grande desafio dos treinadores do Flamengo é motivar esses caras que estão lá desde 2019 a conquistar as mesmas coisas que eles estão conquistando nos últimos anos. É difícil pro cara motivar os caras, pô, vamos ganhar a Copa do Brasil, vamos ganhar o Campeonato Brasileiro, vamos ganhar a Libertadores. Pô, não é fácil nesse nível de futebol que os caras jogam você motivar esses caras. E a gente estava analisando agora os treinadores. O Dorival, para mim, fez um bom trabalho no Flamengo. Mas se o Dorival não ganha a Copa do Brasil e a Libertadores, teria sido um bom trabalho no Flamengo? Porque todo mundo fala que com o Dorival a equipe não jogava bem. Mas venceu, foi campeão. Eu discordo que não jogava bem. Mas muita gente fala que não jogava bem. Ganhou do Atlético Paranaense porque teve o jogador expulso. Tomou sufoco do Corinthians na final. São situações. Acho que não jogar bem, o Flamengo faz nesse ano. Esse ano não joga mal, esse ano. Tanto é que ele é mandado embora porque a direção acha que no outro ano ele não vai poder fazer aquilo que a direção acha que o time do Flamengo possa fazer. Por isso que ele é mandado. A direção não queria só resultado. A direção queria foi mandar o Dorival embora. E tendo resultado. Por isso que o Dorival é mandado embora. O Vitor Pereira chega para evoluir, né? Para levar aquele trabalho para um outro nível. E não consegue. Desmonta da prateleira como todo mundo que tentou remontar o time do Flamengo. O Flamengo é Everton Ribeiro pelo lado direito, com aproximação do Arrascaeta, o Gabigol circulando. Aí você escolhe se vai usar Pedro ou Bruno Henrique. E quando não dá certo isso, é o Luiz Araújo, que é uma característica diferente do Everton Ribeiro. Ele não é o jogador pensante, ele é o jogador da velocidade, do drible, de ser incisivo, de dentro dos caras. O Everton não, o Everton é o pensador. Por isso que tem que ter essa troca. Por isso tem que ter, a gente às vezes não entende o Sampaoli. Mas tem que ter essa troca, porque o Luiz Araújo não entende mesmo, cara. Que o Everton Ribeiro entrega, pela característica de jogo. E eu acho que nisso daí que tem essa discrepância na equipe do Flamengo. Tem jogadores muito bons. Você vê o banco do Flamengo, é um baita de um banco que seria titulares nas outras 19 equipes do Campeonato Brasileiro. Só que eles não entregam aquilo que aquela equipe com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel entregava 3 anos atrás. Irmão, salário que os caras ganham, mas dá o sangue, não importa o técnico. Mas eu ainda acho que tem chance sim, cara, porque futebol é uma caixinha de surpresa, cara, e a questão não é só se o Botafogo vai ser campeão ou não, né? Porque tem o Palmeiras ali na frente também brigando. O negócio é se o Flamengo vai chegar, cara, mas confesso pra você que assistindo aos últimos jogos... Sem condição, pô. Sem condição. Tá doido. É um vexame, pô. Desanimador, cara. O último jogo que você viu, o último jogo... Mas ainda tem 18 rodadas ainda, cara. Vamos ver o que pega aí, né?
Vamos esperar para ver os últimos capítulos. É isso.